Olá, bem-vindos ao treinamento do SM. Essa é a tela de login do sistema. Ao efetuar o login, nós podemos configurar para cada usuário uma tela específica aonde ele vai ser direcionado, né, de um dos módulos, de modo a facilitar o acesso, tornando mais rápido o acesso a uma tela de maior uso, ou então podemos deixar esse painel padrão aqui, que seria um painel de resumo dos status, né? Vai mostrar aqui mais ou menos como é que está a saúde de cada um dos módulos. Inicialmente a gente vai falar aqui das configurações gerais do sistema. Ao acessar as configurações do sistema, a primeira tela que encontramos é a tela de usuários. O cadastramento de usuários do SM pode ser feito de duas formas. O cadastro manual, no que a gente chama de base SM, né? Você pega, cadastra o usuário fornecendo todas as informações deles manualmente. Ou então você pode fazer uma autenticação com o sistema LDAP ou com o seu AD da rede, que já tenha uma base de usuários cadastrados, e trazer todas as informações de lá, de modo a ficar já cadastradas igualmente aqui no SM. E aí, desse modo também, os usuários vão poder utilizar o seu usuário e senha da base LDAP, ou do seu AD, no caso, para fazer o acesso à base de chamados. O cadastro de um novo usuário é bem simples. A gente clica aqui para adicionar novo usuário. Preenchemos aqui o campo login, o campo senha, temos aqui um campo descrição, o grupo do qual o usuário vai fazer parte, né? Por padrão no SM vem 3 grupos pré-cadastrados, os administradores, os usuários e os atendentes. Temos também o módulo inicial, que é aquele que eu comentei agora há pouco. Você pode setar para que ao efetuar o login o usuário seja direcionado diretamente, por exemplo, para a tela de monitoramento de dispositivos ou para a tela de chamados. Aqui nós temos as informações da conta do usuário, nome, endereço de e-mail, organização, departamento, cargo, função, os telefones, ramal, e aqui embaixo a parte das notificações do sistema. Aqui na parte das informações da conta, algumas informações são obrigatórias, você não vai conseguir cadastrar o usuário sem preenchê-las, que seria o nome, o endereço de e-mail e o telefone. Se você tentar adicionar um usuário aqui sem essas informações, vai aparecer uma mensagem aqui dizendo para você que é obrigatório o preenchimento delas. Aqui na parte das notificações, se o usuário for um administrador, você pode estar habilitando o grupo de notificações para o usuário. Desse modo, ele vai receber notificações do sistema com base nas parametrizações que você fez, que você quer que aquele grupo de notificações receba. Aqui em cima ainda nós temos a questão do status do usuário, onde você pode deixar ele como ativo ou inativo. No caso, um usuário inativo ele não vai conseguir fazer o login no sistema, ele vai existir o cadastro ali, porém ele não vai estar funcionando. E você tem também a opção de criar uma conta apenas contato. Essa conta apenas contato seria uma conta para você cadastrar para que essa pessoa receba notificações por e-mail. Então ela efetivamente não vai ter o acesso ao sistema do SM. Porém, ela pode, por exemplo, receber notificações de alerta em um sistema específico que seja da responsabilidade dela ou algo assim. Essa flag aqui da autenticação, base SM ou base LDAP, ela pode ser alterada. Por exemplo, eu tenho um usuário que é base LDAP, mas eu preciso fazer um teste com ele, né? E preciso da senha. Para você não ter que ficar pedindo para o usuário a senha que é pessoal dele lá do LDAP, para fazer o teste você pode, por exemplo, marcar ele com base SM, cadastrar uma senha e salvar. Esse usuário temporariamente vai passar a fazer parte de uma base SM, onde você vai entrar com o login e a senha que você definiu aqui. Na sequência que você fez o teste que precisava, você pode marcar ele novamente para LDAP e salvar. Ele novamente vai ser setado para ser sincronizado lá com a base LDAP da forma como era originalmente. Nossa segunda tela aqui é a tela de grupos. A tela de grupos basicamente são aqueles grupos que você seta no cadastro dos usuários, né? E os grupos eles determinam as permissões de acesso que os usuários vão ter.
Por exemplo, se a gente editar aqui o grupo de administradores, a gente consegue ver quais são as permissões setadas aqui para um administrador. Aqui a gente tem liberado o acesso ao SM, que é a interface de administração, e também o acesso ao portal, que seria o portal de chamados, que é uma outra tela. Aqui na aba do SM, nós temos marcado a opção de usuário master. Quando marcamos a opção de usuário master, quer dizer que quem fizer parte desse grupo, ele tem permissão total para mexer em todas as funcionalidades do sistema. Eventualmente, se você não quiser dar permissões master para um usuário, você desabilita aqui o campo e aí você pode passar a fazer as liberações de acordo com o que você quer que ele acesse somente no sistema. Aí o que você não liberar, ele não consegue acessar. No caso, você pode inclusive desabilitar módulos inteiros de modo que a pessoa não consiga visualizar um determinado módulo. E temos aqui também a opção atendente de chamados. Essa opção atendente de chamados é a que determina se ele vai poder manusear, né, interagir em chamados abertos por usuários ou não. No caso, grupos que tenham essa flag de atendente de chamados marcadas, os usuários que fizerem parte desse grupo contarão como licenças de atendentes de helpdesk. Aqui nós temos o grupo de atendentes, onde basicamente ele não é um usuário master, ele é um atendente de chamados. Ele tem acessos específicos ao módulo de chamados que você quer dar para ele, né? Você pode, por exemplo, dar permissão total no módulo de chamados para ele. Porém, nos demais módulos aqui, ele não tem acesso a nada. Então, ele só vai conseguir acessar e verificar o módulo de chamados e nada mais. Aqui embaixo você tem opções que você pode dar para o atendente. Habilitar que ele possa realizar interações em chamados fechados, né, fazer comentários em chamados fechados, que ele possa reabrir chamados já fechados, que seja disponibilizado um status de fechado já para um chamado que esteja sendo aberto. Essa funcionalidade ela é pensada da seguinte forma: vamos supor que o atendente ele sai do setor para atender um determinado chamado que está na responsabilidade dele, porém no caminho do setor dele até onde ele vai atender o chamado, um outro usuário para ele e pede auxílio com uma outra situação. Ele pega, resolve a situação ali. Quando ele voltar para o chamado, ele vai registrar essa ocorrência que ele atendeu e que não tinha um chamado em aberto. Desse modo, ele pode registrar a ocorrência no chamado, já setando o chamado como fechado. Então, ele só vai colocar lá uma interação: realizei o atendimento, tal, resolvi o problema do usuário. Seta o chamado como fechado, clique em adicionar. Esse chamado ele vai ser criado, porém ele vai ser criado já fechado. Então, não vai precisar ser feitas novas interações. Já registrou ali a atividade que ele fez, o chamado fechado está resolvido. Aqui embaixo você tem a opção de permitir o acesso a setores de atendimento, de modo que você possa limitar que um usuário tenha acesso somente a um determinado setor de atendimento. Você pode segregar para que o atendente atenda somente a um determinado setor. Por exemplo, eu tenho o departamento de TI, que faz uso do meu helpdesk, e também o pessoal do setor de manutenção. Então eu posso separar de modo a ter atendentes que só vão acessar chamados do TI e também outros atendentes que vão atender somente os chamados da manutenção. Aqui eu tenho a opção de habilitar as notificações para os atendentes por e-mail, de modo que eu posso também segregar por setores. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei que o usuário do TI ele é atendente somente dos chamados do TI, você pode habilitar para ele receber as notificações dos chamados por e-mail somente do setor da TI. Aqui agora nós temos os grupos de usuários, onde para o grupo de usuários a gente não dá acesso ao SM, então essa interface aqui eles nem vão acessar, eles vão acessar a tela do portal que eu vou mostrar mais para frente quando a gente falar da parte de chamados. Né? E aí aqui eu tenho as permissões que eu quero dar para esse usuário. Eu quero permitir que ele abra chamados,
eu quero permitir que ele escolha determinadas categorias, setores de atendimento, tipos e prioridades, ou então eu posso vir aqui, por exemplo, e dizer que os usuários eles só têm acesso à prioridade normal, de modo que todo chamado que for aberto vai ser a prioridade normal. Aqui eu tenho a aba de listagem de chamados, onde você pode permitir que o usuário consiga visualizar os chamados que ele já tem em aberto ou fechado. Eu posso habilitar para que ele veja somente os chamados dele mesmo, ou então que ele veja os chamados dos colegas de departamento dele. Por exemplo, se eu tiver usuários da minha unidade matriz, do departamento financeiro, eu posso setar aqui, desmarcando essa opção aqui, que todos os usuários que fazem parte da minha organização matriz do setor financeiro possam ver os chamados entre si e dessa forma consigam verificar os chamados que os colegas abriram. Isso para evitar que eventualmente chamados sejam abertos em duplicidade, referente a recursos que sejam compartilhados entre o setor, no caso, né? Você pode habilitar para que o usuário possa fazer comentários em chamados já fechados. Você pode habilitar que o usuário possa reabrir chamados fechados. E você pode habilitar que o usuário possa fechar um chamado que ele tem aberto. Vamos supor que ele abriu um chamado e logo depois ele percebeu que ele mesmo conseguiu resolver o problema dele. Ele pode acessar lá novamente o chamado que ele tem aberto e lá clicar no botãozinho e fechar esse chamado, de modo que ele não precisa esperar uma interação do TI para eliminar aquele chamado da fila. Aqui você também pode definir que o usuário possa listar somente chamados de um determinado setor de atendimento. E por fim aqui você tem a aba da base de conhecimento, onde você pode habilitar ou não o acesso à base de conhecimento para o usuário. Na sequência aqui a gente tem a tela de cadastro de organizações, a tela de cadastro de departamentos e de cargos. A tela de organizações e departamentos, se você trouxer os usuários diretamente lá de uma base LDAP, você pode também cadastrar organizações e departamentos automaticamente, desde que isso esteja cadastrado lá na sua base LDAP. De outra forma, você faz o cadastro manualmente aqui das organizações e dos departamentos manualmente. Também dos cargos, no caso. Temos aqui a tela de relatórios, onde a gente pode habilitar a parte de relatórios em PDF e inserir a logomarca da sua empresa. Dessa forma, todo relatório em PDF que você extrair do sistema já vai trazer no canto da tela, da página, a logomarca da sua empresa. Temos aqui a tela de autenticação. Essa é a tela que faz a sincronização com a base LDAP, né? Basicamente você vai marcar ela aqui, preencher as informações de autenticação do servidor, né? IP, porta, usuário e senha com permissão para fazer a sincronização. Você tem aqui a tela de atributos para saber aonde os usuários estão na hierarquia de OUs lá da tua base da LDAP ou do teu AD, né? E da onde você quer puxar esses usuários. Aqui ao lado você tem as ações, cadastrar usuários automaticamente, você marca sim, e dessa forma você seta um grupo padrão. Então todos os usuários que vierem sincronizados, eles vão ser adicionados a um grupo aqui em específico. Se porventura depois um usuário precisar pertencer a outro grupo, basta você editar o usuário e alterar o grupo lá. Mas na sincronização inicial, ele vai vir nesse grupo que você cadastrou aqui. Você tem aqui também a opção de cadastro automático de organização e departamento, que como eu comentei, se essas informações já estiverem preenchidas lá nos cadastros dos usuários, lá na tua base do LDAP, né, você pode, marcando aqui como sim, cadastrar automaticamente as organizações e os departamentos que você já tem cadastrado lá. De outra forma, você seta aqui como não e pode setar uma organização e um departamento de forma manual também para os usuários. Você tem aqui a opção de ativar automaticamente os usuários quando eles vierem sincronizados, né?
Então, dessa forma, quando eles forem sincronizados, já vão estar ativos, já vão poder abrir chamados, ou não. Se você setar aqui como não, eles vão ficar inativos, e aí você vai ter que ir lá editar cada usuário e marcar ele como ativo para que ele passe a poder abrir chamados ou acessar o ambiente. Aqui você tem um agendamento parcial e completo da autenticação. Dessa forma, a cada X minutos, a cada X horas, o sistema vai e faz uma nova sincronização, buscando as alterações que foram feitas na tua base de origem lá do LDAP. E aqui você tem a opção de auto-remover usuários inativos. No caso, se você for lá inativar um usuário na tua base LDAP, ele vai ser removido aqui da tua base do SM, exceto para casos em que o usuário possua chamados já abertos ou até mesmo chamados já concluídos no helpdesk, aí esse usuário ele não vai poder ser removido, ele vai ser apenas inativado no sistema. Nós temos aqui a tela de atualizações. Sempre que houver uma nova atualização do SM, ela vai estar disponível aqui para que você faça o download e aplique ela no teu sistema. Ela vai aparecer aqui uma nova linha mostrando que tem uma nova atualização. Vai ter um botãozinho aqui para você efetuar o download dessa atualização. Ele vai baixar. Assim que o download for concluído, ele vai habilitar um outro botão para você fazer a instalação da atualização. Aí você vai clicar, ele vai abrir uma telinha pedindo para você aguardar, ele vai fazer a atualização. Quando concluir, ele vai fazer o logoff e te direcionar novamente para a página de login do sistema. Então, quando você logar, o sistema já vai estar tudo atualizado. Se porventura houverem outros usuários já logados também no sistema durante o processo de atualização, para eles não vai ser efetuado o logoff do acesso deles. Eles vão permanecer acessando, eles não vão receber nenhum tipo de notificação de que está sendo feita a atualização. Eventualmente só vão perceber que a atualização ocorreu no momento em que eles clicarem numa tela e perceberem algum recurso novo ali que tenha sido disponibilizado com a atualização. Nós temos aqui a tela de backup do sistema, onde é possível fazer um backup de todas as configurações dos sistemas, incluindo chamados já abertos e fechados, equipamentos que estão no monitoramento, os históricos, as programações de TV corporativa, tudo isso fica incorporado nesse backup do sistema. Hoje esse backup ele é feito manualmente, porém já está sendo trabalhada a automatização, de modo que você possa agendar essa execução de backup. Muito em breve vocês deverão receber uma notificação de que essa funcionalidade vai estar disponível. Temos aqui a tela de licenças do sistema, onde ele mostra a data de validade da licença atual, a quantidade de sensores contratados versus em uso e código de ativação e o serial atual que está validando essa data de validade. Temos a tela de data e hora. A tela de data e hora, basicamente, ela mostra a data e a hora atuais do sistema, de modo a você validar se o teu sistema está com a data e a hora atual, de modo que as notificações e até mesmo a abertura de chamados, o acompanhamento de SLAs, seja feito na data e na hora correta, de modo a não gerar inconsistências, né? SLAs quebrando mais cedo, algo do tipo. Então, basta você verificar aqui, se não estiver certo, você atualiza da forma como deve ser, clique em atualizar, e essa data e hora será atualizada. E aqui na outra aba você tem a opção de configurar um sincronismo com o servidor de NTP na internet, de modo a manter também o sistema sempre automaticamente atualizado. Temos ainda aqui a tela de envio de notificações. Aqui a gente deve configurar uma conta de e-mail que vai fazer os envios das notificações do sistema, dos alertas, né, e das notificações. O nome do remetente que vai aparecer sempre vai ser o que você colocar aqui, tipo, por exemplo, envio de notificações SM, e aí quando você passar o mouse lá em cima do e-mail que você recebeu, aí sim você vai ver a conta efetivamente que fez o envio. Para que esse envio funcione, você tem que definir essas configurações de endereço do servidor, porta, tipo de autenticação, usuário e senha corretas, e para validar se isso aqui realmente está correto, você tem aqui a opção de testar, onde você preenche aqui um endereço de e-mail, e faz o envio da notificação.
Se essa configuração aqui estiver correta, o sistema vai enviar para você um e-mail, você vai receber esse e-mail de teste em sua caixa de e-mail e aí você consegue ter certeza que essa configuração está correta. Fez o processo aqui de testar e demorou um tempinho e você mesmo assim não recebeu o e-mail, possivelmente alguma configuração aqui está incorreta e deve ser ajustada da forma correta para que o sistema consiga se autenticar no teu serviço de e-mail. Aqui nós temos a aba do Web SMS, que seria a parte de configuração de envios por SMS. Basicamente aqui você tem que configurar a integração com um serviço de envio de SMS contratado terceiro, no caso, né? Você vai comprar créditos como se fosse um pré-pago, você vai configurar as informações do servidor do parceiro que você contratou aqui e o SM vai enviar essas notificações lá para o sistema deles. O sistema deles lá vai converter isso em SMS e enviar isso para o teu celular. Esse serviço é à parte, não é fornecido pela SET. Até aqui tem um exemplo de um parceiro, porém esse parceiro mencionado aqui, ele saiu do mercado e não atua mais. Então é necessário verificar algum outro parceiro que faça esse mesmo serviço. Em substituição à parte de SMS, a SET disponibiliza o app mobile para celular, onde quando você faz o login nesse app e mantém ele aberto, né, logado no sistema, você passa a receber as notificações tal como se fosse um SMS ou uma mensagem de WhatsApp. O sistema ali, o app envia para você uma notificaçãozinha mostrando ali um alerta do SM. E aí você consegue verificar ali aquelas notificações. Aqui a gente tem a aba de link de acesso ao SM. Esse link de acesso seria para você poder definir um endereço DNS para acesso ao sistema ao invés de simplesmente um IP. Por exemplo, você pode definir que você quer acessar a administração do sistema pelo endereço sm.meudominio.com.br. E para que isso funcione, basta você vir aqui substituir o endereço IP pelo endereço sm.meudominio.com.br. Dessa forma, o sistema vai saber que se vier uma solicitação direcionada para esse endereço, ele deve encaminhar esse acesso para a tela de administração do sistema. Aqui nós temos também a tela de configurações de rede. Essas configurações de rede são as mesmas que foram atribuídas na instalação do sistema, né? Endereço IP, máscara da rede, quem é o gateway, quem é o DNS. Se em algum momento alguma dessas configurações mudar e você precisar fazer o ajuste, basta alterar aqui e clicar em salvar. Ele já vai aplicar a devida alteração. Aqui a gente tem a aba de desligar e reiniciar o sistema. A recomendação que nós fazemos é que sempre que precisar desligar o servidor ou reiniciá-lo, seja feito por aqui. Por quê? Todas as informações que são gravadas no sistema, tanto de monitoramento, helpdesk, inventário, elas são gravadas em banco de dados. Então, se porventura o sistema for desligado, se desligar lá no botão servidor ou cair a energia, né, derruba o sistema de repente, e naquele momento alguma informação estava sendo gravada e para na metade, provavelmente vai gerar uma inconsistência no teu banco de dados e na próxima vez que você ligar o servidor e o sistema for subir, ele vai verificar uma inconsistência no banco e não vai subir o serviço do banco de dados. De imediato o que você vai perceber tentou acessar a interface do SM, ao invés de cair na tela de login, você vai cair na tela de ativação de licença, pedindo para você ativar a licença como se fosse uma instalação nova. Por quê? Porque a licença é validada em banco de dados. Num cenário em que ocorre uma inconsistência desse tipo, para restabelecer o funcionamento, o nosso suporte vai ter que fazer um acesso via SSH, vai ter que fazer a revalidação do banco de dados de modo a eliminar a inconsistência e dessa forma poder subir o banco de dados novamente e pôr o sistema para funcionar de novo. Porém, há sempre o risco de um caso mais esporádico, porém não impossível, de a inconsistência gerada, na verdade, corromper o banco a um nível de que não seja possível restaurá-lo. E aí, num cenário desses, você perderia toda a tua base, teria que, vamos dizer assim, começar do zero. Por exemplo, eu tenho lá mais de 500 chamados já abertos, né, ao longo do tempo que eu estou usando o helpdesk,
Porém, se o banco de dados corromper, esses chamados morrem. Eu não tenho mais de onde buscar, exceto se eu tiver um backup de configuração de um último período aqui para poder restaurar. Mas de qualquer forma, alguma perda sempre vai representar algum chamado que foi aberto ali em um curto período, ali desde a última vez que foi feito o backup, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que a gente sempre salienta aqui o desligamento correto, né, do sistema por aqui é imprescindível para manutenção da saúde do sistema também. Essas seriam as configurações gerais do sistema. Aqui embaixo a gente tem essa abinha aqui de usuários online. Se você expandir, você consegue verificar quais são os usuários que estão conectados no sistema. Aqui do lado do botão de configurações você tem esse sininho, que é um sininho de alerta. Sempre que o sistema gerar um alerta que está marcado para você receber a notificação em tela do SM, vai aparecer uma bolinha vermelha contendo aqui a quantidade de alertas desde a última vez que você expandiu aqui a aba do sininho. Então, vamos dizer que eu tenho, sei lá, mais de 100 alertas aqui. Eu não preciso ficar correndo aqui essa notificação até o final, até ver todos para que ele zere. Eu posso vir aqui e marcar como lidos, ele vai marcar todas como lidas e vai apagar aquela bolinha vermelha das notificações. Das configurações gerais do sistema, seriam essas as informações que eu teria para passar. Agora a gente vai abordar na sequência cada um dos módulos de forma individual